Fala pessoal! Hoje a gente vai embarcar numa jornada histórica que, honestamente, é de cair o queixo. Nessa nossa análise, vamos desconstruir e visualizar como é que um movimento minúsculo e super perseguido lá no primeiro século conseguiu virar simplesmente uma das instituições mais monumentais e influentes da história mundial. O nosso material de origem traz uma narrativa recheada de debates intelectuais intensos, mudanças sociais chocantes e reviravoltas políticas que literalmente reescreveram o mapa do Império Romano. Tudo isso organizado aqui para tornar esse nosso mergulho super direto, claro e com certeza muito envolvente. Para dar um roteiro para a nossa conversa, a gente vai passar por 6 pontos-chave hoje: o significado da fé, a igreja primitiva, o papel das mulheres, a era dos mártires e da perseguição, a conversão de Constantino e, fechando o pacote, a formação dos credos. Então vamos direto para o nosso primeiro ponto. O que é a fé? E qual é o significado fundamental dessa crença? Sabe, antes da gente entender as ações históricas desse pessoal lá nos primeiros séculos, a gente precisa sacar qual era o conceito central que motivava as decisões e os sacrifícios absurdos que eles faziam. Como a obra que estamos analisando explora bem a fundo, a fé cristã nunca foi vendida como um amontoado caótico de emoções ou um salto cego no escuro. Longe disso. Era uma estrutura mental e, acima de tudo, prática. A visão que eles tinham de Deus moldava não só os ritos, mas o jeito de viver no dia a dia e como eles encaravam todas as complexidades do mundo. E aqui tem uma desconstrução super interessante de uma palavra que a gente escuta o tempo todo: amém. Nas línguas originais da Bíblia, ter fé não era só concordar intelectualmente que algo existia, sabe? Era uma confiança totalmente ligada à ação. A palavra amém, que hoje a gente meio que usa só como um ponto final rápido para uma oração, era originalmente uma declaração fortíssima de compromisso. Dizer amém significava reconhecer que aquilo era verdade e, na mesma hora, assumir o compromisso de agir de acordo com aquela verdade. Era quase que uma promessa sagrada de botar a mão na massa. O que nos leva ao segundo ponto: a igreja primitiva, aquele movimento raiz, de base mesmo. No comecinho de tudo, a organização era mega local e orgânica. Nada de catedrais ou construções imensas. A galera se encontrava no conforto e na simplicidade das próprias casas. E aquele senso de compromisso prático que a gente acabou de ver, pois é, ele se traduzia literalmente em viver em comunidade. O material de origem mostra que eles levavam um estilo de vida de muita comunhão, orando juntos, aprendendo juntos e, o que é bem marcante, dividindo tudo que tinham. Era um movimento de base focado na comunidade, onde partir o pão era o grande elo entre eles. Mas, como em todo movimento que começa a crescer rápido, logo surgiram os debates internos super intensos. Historicamente falando, rolou um embate teológico pesado entre os principais líderes da época. De um lado da moeda, a gente tinha Tiago, que defendia com unhas e dentes que a nova fé tinha que ficar estritamente atrelada às tradições e leis judaicas. Do outro lado, Paulo de Tarso, que já tinha uma visão bem mais ampla. Ele achava que os gentios, ou seja, quem não era judeu, poderiam entrar direto para o grupo sem precisar passar por todas aquelas regras mosaicas antes. E foi exatamente esse debate crítico que acabou definindo como o movimento ia se espalhar feito fogo por toda a diversidade cultural do Império Romano. Seguindo em frente, seção 3. As mulheres no cristianismo e a liderança na igreja primitiva. Uma dinâmica sociológica incrível desse período, e que os registros fazem questão de destacar, é a influência gigantesca de algumas mulheres. Nomes como Febe, que era reconhecida como diaconisa, Priscila, uma missionária de peso, e Lídia, que simplesmente liderava uma igreja inteira que funcionava dentro da casa dela. Pessoal, a gente não está falando de participações secundárias não, viu? Essas mulheres exerciam uma autoridade missionária e profética imensa, ajudando ativamente a estruturar a fé nessas redes de igrejas domésticas. Para colocar isso em perspectiva, o contraste com o que era normal na sociedade daquela época era brutal. Enquanto em outras tradições daquele tempo as mulheres geralmente ficavam de escanteio ou tinham papéis super restritos nos espaços de culto, essa nova igreja abria as portas para a participação ativa delas. Essa abordagem totalmente inclusiva foi uma mudança de paradigma gigantesca e, sem dúvida alguma, funcionou como um baita motor para o crescimento do movimento naqueles primeiros anos. Agora a gente entra num território mais tenso. Seção 4. Mártires e perseguição romana. A religião das catacumbas. A raiz do conflito com o Estado era meio que matemática básica, mas o resultado era fatal. O Império Romano adorava uma coleção enorme de deuses e vivia assimilando novas divindades sem o menor problema. O choque aconteceu porque o cristianismo batia de frente com isso por ser inflexivelmente monoteísta.
Aqueles crentes, super alinhados com aquela ideia de fidelidade prática que a gente comentou, simplesmente se recusavam a adorar os deuses romanos ou a reconhecer o imperador como um ser divino. E para o império, isso não era só uma esquisitice religiosa. Era visto como rebelião, uma quebra perigosa de deveres cívicos. O que, infelizmente, transformou os cristãos no alvo principal de perseguições bem pesadas e sangrentas. E foi exatamente essa violência extrema que acabou forjando o conceito de mártir. Pessoas comuns que, por professarem a fé, acabavam torturadas e mortas nas arenas públicas. De repente, se transformavam em heróis absolutos para as comunidades que sobreviviam. É aquela ironia da história, né? A repressão extrema do Estado acabou criando, sem querer, tradições incrivelmente fortes. Esses mártires começaram a ser venerados como figuras sagradas. As relíquias deles ganharam o status de poder imenso, e os cultos muitas vezes tiveram que ir parar literalmente debaixo da terra, nas catacumbas de Roma. E aí o jogo vira completamente. Seção 5. A conversão de Constantino, o ponto de virada de um império. Pessoal, dá uma olhada nessa linha do tempo para a gente entender a velocidade insana dessa reviravolta política. A gente sai ali do ano 33 com pequenas comunidades pipocando de forma isolada. Dá um salto para 303, que é o auge absoluto das perseguições sob o governo de Diocleciano. E aí, menos de 10 anos depois, em 312, bum! Constantino relata ter tido uma visão divina e se converte. Num piscar de olhos histórico, a gente chega em 325 e aquela religião que vivia sendo caçada passa a ser a pauta principal da organização do próprio império. É surreal de rápido. O marco legal, a virada de chave de tudo isso, foi o famoso Édito de Milão, em 313. É praticamente impossível exagerar o peso monumental dessa decisão. Esse documento decretou oficialmente o fim daquela perseguição bancada pelo Estado, garantindo a liberdade de crença. Basicamente, foi a ponte definitiva que tirou o cristianismo da marginalidade, como uma seita clandestina, e o colocou no caminho para se tornar a religião de um império inteiro. O que nos arrasta direto para o nosso último ponto, a seção 6, a formação dos credos e a codificação da fé. A questão é que quando você ganha a oficialidade imperial, surge uma nova necessidade: botar ordem na casa e padronizar. Em 325, o primeiro concílio ecumênico foi convocado em Niceia exatamente para isso. O objetivo ali não era só debater teologia, mas pegar as rédeas de organizar o movimento de forma hierárquica. Aquela dinâmica orgânica de igrejas nas casas das pessoas precisava dar espaço para uma instituição unificada. Eles formalizaram regras bem rígidas para a ordenação de padres e bispos, alinhando a estrutura da igreja com a própria máquina administrativa do império. E no campo das ideias, eles precisavam amarrar as pontas soltas. É aí que nasce o Credo Niceno. Esse trecho famoso, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, era a ferramenta para dar um fim naquelas várias ambiguidades e tretas intelectuais que rolavam desde as origens do movimento. Essas fórmulas exatas pegaram todas aquelas questões teológicas super complexas e as transformaram num dogma padronizado e inquestionável. Aquelas confissões que antes serviam para selar compromissos práticos em segredo, agora viravam códigos oficiais declamados em alto e bom som por império afora. Olhando para o quadro geral dessa nossa análise de hoje, a trajetória fica incrivelmente nítida. A gente acompanha um grupinho interpretando escrituras no Oriente Médio, passa por reuniões nas casas onde mulheres quebravam todos os paradigmas da época, sente o peso do sangue nas arenas romanas e, no final, vê essas lideranças sentadas lado a lado com imperadores para desenhar as bases do mundo medieval e moderno. Ter todo esse grau de desenvolvimento e estruturação em cerca de 3 séculos é com certeza uma das transformações mais dramáticas de toda a nossa história. E isso tudo nos deixa com uma pergunta muito instigante para fechar. Se a gente voltar lá para o começo, para a ideia daquela lealdade superativa ligada à palavra amém, como é que se preserva a chama daquele movimento orgânico de base, o calor das reuniões secretas, quando a sua fé se torna a gigantesca e rígida pedra angular de um império formidável? Fica aí essa reflexão. Foi muito bom explorar essas páginas da história com vocês hoje e rendeu muita perspectiva nova, né? Um grande abraço e até a nossa próxima análise.